queridas e queridos, no vídeo de hoje falarei sobre 5 insights acerca do documentário A Redenção, ou em inglês The Redeem Team, que é o documentário da seleção norte-americana, ou seja, americana de basquetebol nas Olimpíadas de Pequim 2008. Então, muitos insights, muitos craques. E bora de vinheta, então, pra gente destrinchar esses insights tão incríveis que podem ser aplicados na sua vida. Bom, eu gosto muito de documentários. Na Netflix tem alguns bem interessantes. E resolvi aqui falar sobre este documentário. Porque eu já fui atleta, pra quem não sabe, de handebol há alguns anos. E o esporte é algo que eu amo, tanto praticar como consumir conteúdos, consumir esportes, embora na TV ultimamente eu tô um pouco menos, é só alguns que eu gosto muito. E o esporte, pra mim, ele se assemelha muito com a mentalidade da vida, com a mentalidade, por exemplo, até de empreender, com a mentalidade de derrota, vitória, sabe? Isso ajuda muito, é muito transportável para nossa vida, em diversos aspectos, trabalho, relações. E esse documentário, eu vou elencar 5 insights que eu vi. Se você ainda não viu, te convido a ver, espero não dar muitos spoilers. E se você já viu, veja de novo, ou então comenta, Hannah, concordei com esses insights, essa visão. Então bora lá, que temos bastante coisa legal aqui para falar. O primeiro insight é o seguinte: o time norte-americano para as Olimpíadas de 2008 de Pequim, eles vieram do fracasso, ou seja, eles vieram de uma derrota. Eles perderam nas Olimpíadas de 2004 em Atenas e foi um choque, porque os Estados Unidos são ditos como Dream Team, ou seja, o time dos sonhos. Então tinha LeBron James, tinha Carmelo Anthony, tinha uma série de craques e de lendas do basquete, do esporte. E obviamente que vir de uma derrota significa que todos nós estamos impunes, né? Não estamos impunes, aliás, ao erro, à falha, a alguma derrota. E faz parte. Então, nada mais justo que o primeiro insight que eu falar é sobre o quanto, muitas vezes na dor e na derrota, existem lições valiosas. Gente, tem um cachorro aqui, o Ivan, bem na hora que eu vim gravar. Bem na hora que eu vim gravar. E ele vai continuar levando aqui no fundo. Quanto as derrotas e as dores da nossa vida são importantes pra gente tirar lições. É claro que vencer é bom, é claro que momentos ótimos são muito maravilhosos. Só que, pelo menos também transportando pra minha vida e você transporte pra sua vida, quando a gente tem um revés, quando a gente tem algo que não acontece tão legal, a gente olha pra dentro, a gente para pra ressignificar, pra pensar. Ao passo que muitas vezes, quando acontece algo bom, a gente só comemora. Então, é claro que assim, não acho que a gente aprenda só com a dor, eu acredito que a gente pode aprender sim com amor, pode aprender com as coisas boas, só que de fato que as coisas desagradáveis e não tão legais, elas são ótimas para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para a gente se interiorizar, para a gente extrair o melhor. Então, uma pergunta que eu troquei muito é: por que, ao invés de por que está acontecendo isso comigo, para o que eu posso aprender com essa situação, o que isso veio me ensinar. E eu acredito que esse é o fechamento do Insight 1, porque ajuda muito a você entender qual que é a lição por trás, qual que é a aprendizagem, o que você precisa melhorar. Então, esse é o Insight 1 do documentário. No Insight 2, eu vou destacar o fato de eles terem a união e a humildade de se colocarem, entre aspas, abaixo da seleção americana. Porque para eles ganharem o campeonato, no caso, a medalha de ouro nas Olimpíadas, eles precisaram tirar um pouco, né, as vaidades, tirar um pouco o estrelismo e, de fato, treinarem, de fato, se unirem. E isso é muito interessante, porque na nossa vida, muitas vezes,
A gente acha que consegue fazer as coisas sozinho, só que quando a gente se une a pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, a ambientes que nos elevam, isso é muito valioso. Então, esteja em ambientes e com pessoas que te elevem, que te botem pra cima, que subam a sua barra. Então, esse é o insight número 2. E que ali no documentário ficou visível o quanto eles, obviamente, já eram atletas, já eram maioria muito famosos e muito reconhecidos, só que o quanto esse espírito de união fez, de fato, eles conquistarem o que conquistaram. Não vou dar muito spoiler, porque senão vou contar todo o documentário. O insight número 3 que eu vou destacar, que é muito interessante, é o seguinte. Teve um dia que o time ficou 35 dias em Vegas, Vegas Baby. E eles resolveram ir para a noitada, para a balada, para a farra. E tá tudo bem, né? Aproveitar aí, porque muito foco. Resolveram dar uma saidinha, a famosa saidinha. E aí, o Kobe Bryant, que é uma lenda, que é foi né? Na verdade, infelizmente não está mais aqui vivo, mas suas memórias e seu legado, ele foi deixado. Só que o Kobe Bryant, ele não foi. E olha que interessante. Quando eles estavam voltando da balada, então LeBron, Chris Bosh, Carmelo Anthony, o Kobe Bryant estava indo com a sua mochilinha, segundo eles, estava indo para o treino. E ao invés de eles ficarem putos, ao invés de eles pensarem, meu Deus, o cara é ET, né? Eles resolveram, no outro dia, irem também. Cedo, malhar. Olha que legal. Eles, ao invés de sentirem inveja, ao invés de falarem assim, retardado, né, tá indo mais cedo, eles resolveram ir junto. E tem uma frase que eu gosto muito, que é, a palavra ensina, só que o exemplo arrasta. Então não adianta a pessoa falar, principalmente, por exemplo, criança, filho, filha, sobrinho, sobrinha, afilhado, afilhada, eles aprendem pelo exemplo. Então, o exemplo do Kobe Bryant levou os mais líderes do time a irem para academia cedo. Concomitantemente, todos os jogadores começaram a ir treinar cedo e isso foi um efeito bola de neve positivo. Então esse é o insight que eu queria deixar. A palavra ensina, só que o exemplo arrasta. Então perceba quanto você está sendo exemplo legal. E é claro que assim, gente, a gente vai ter falha, a gente vai ter deslizes, mas o quanto você realmente está alinhando suas palavras com suas ações e o quanto isso reverbera e influencia as pessoas à sua volta. E eu já vou fazer um gancho para um Insight 4, que é, muitos jogadores relatam no documentário que eles não iam exatamente 4h30, sei lá, 5 horas, horário bem cedo que o Kobe ia. Eles iam um pouco depois. Então, o Insight 4 é a flexibilidade. Você precisa entender o seu contexto, a sua realidade, o seu momento de vida. Então, não adianta, por exemplo, porque fulano faz isso. Só que assim, na sua prática não faz sentido, na sua prática, no seu trabalho. Então, por exemplo, sei lá, você dá plantão e as pessoas falam, acorda às 5 da manhã. Então, assim, é preciso filtrar e não só filtrar, só que flexibilizar de acordo com o seu contexto, com a sua rotina. Então, Hannah, já tive uma rotina, sei lá, por exemplo, há 1 ano atrás a minha rotina era diferente, há 2 anos atrás era outra. E assim vai. É claro que eu tenho um core, eu tenho uma base, ou seja, eu tenho uma base de uma rotina, por exemplo, matinal, que ela não muda. Só que independentemente se eu estiver numa viagem, ou mudou meu contexto, mudou meu trabalho, mudou minha carreira, mudou a vida, eu continuo com esse core, só que eu flexibilizo. Porque a gente não pode ser engessado e achar que os hábitos e a vida, ela vai ser linear. Porque na verdade não, a vida tá muito mais, né, por um eletrocardiograma que vai para cima e para baixo do que realmente algo linear. Então a vida é cíclica, então flexibilizar é fundamental. E por fim, aqui o quinto insight que eu vou deixar aqui e que eu acho muito legal é que quando as pessoas elas têm autoconfiança, ou seja, quando eu e você temos autoconfiança, a chance de a gente concretizar algo é muito maior. O time americano, eles plantaram, eles treinaram, eles já tinham talento, o técnico conseguiu unir o time, teve uma série de fatores. Só que de fato eles tinham muita confiança do que eles iam ganhar. E isso independentemente dos reveses, independentemente, por exemplo, em algum momento decisivo do jogo, eles iam lá e convertiam o lance livre, eles convertiam a cesta de 3.
A autoconfiança, ela não é só, beleza, vou lá ganhar e deu. É de verdade, realmente, você sentir dentro que você é capaz, que você vai conseguir. E é claro que, no caso deles, eles treinavam, eles colheram o que eles plantaram. Então existe, né, uma lei universal, que é do plantio e da colheita. Então se você tá fazendo a coisa certa, e principalmente se dentro do seu coração, dentro de você, você tem essa autoconfiança, é claro que mais cedo ou mais tarde você vai colher. E eles, todos eles do time, eles notoriamente, eles tinham essa autoconfiança que exalava, e óbvio que eles já tinham talento, eles treinaram, tiveram uma série de outras competências, não é só autoconfiança isolada, só que todo esse conjunto da obra fez com que eles de fato conseguissem o objetivo deles, que eu não vou dar tanto spoiler, porque talvez você não tenha visto o documentário, mas eu já tô dando alguns aqui. Só que a autoconfiança, então eu queria deixar esse último insight. Então vamos fazer um overview aqui. Primeiro, não sei se é o primeiro, gente, eu vou falar numa ordem aqui que eu li. Mas, autoconfiança, então, vamos de trás pra frente. Autoconfiança é fundamental. Outro, você precisa se unir a pessoas que tenham a mesma mentalidade, tenham o mesmo objetivo de você. Outro, você precisa entender que o fracasso, ele, na verdade, ele é um passo pro sucesso, então derrotas fazem parte da vida. Outro ponto, ter a humildade e entender que a palavra ensina e o exemplo arrasta. E o outro, flexibilizar seus hábitos e de acordo com a sua rotina, com a sua vida. Então não tenta copiar, e sim, seja a melhor versão de você mesmo. Você mesmo. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Temos também o podcast Saúde com Ela, onde lá eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também saúde. E recebo convidadas e convidados muito incríveis, então quinzenalmente tem os convidados e também tem meus insights lá. Então espero que você clique no Spotify, no link que está no descritivo desse vídeo, temos o podcast Saúde com Ela. E tem meu Instagram, @hanabesbate, onde lá tem caixinha de pergunta toda semana, no Stories tem um pouco mais da vida real, tem no feed também algumas coisas. Então eu acho que o Instagram a gente consegue estar um pouco mais próximo. Porém, obviamente, estou aqui e nos próximos vídeos também. E eu espero que verdadeiramente você reflita. E mais do que reflita e perceba esses insights, você aplique na sua vida. Porque muito melhor do que só ter uma obesidade mental de informações é de fato você aplicar na sua vida. Talvez você não aplique todos esses insights ao mesmo tempo. Só que se você pegar um insight desse e aplicar hoje, agora, depois de ver esse vídeo, e aos poucos você ir aplicando, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Beleza? Beijo de luz, com muito amor, e até o próximo episódio. Tchau!